Vamos lá, galerinha do Monteiro Lobato aí, segundo ano do ensino médio. Vamos fazer algumas correções aí do nosso caderno de atividades, módulo 2. Vamos dar um tempinho aqui que eu vou pegar uma água ali rapidinho. Pronto, galerinha, já estou de volta e vamos lá, pessoal. Página 5 do caderno de atividades, vamos fazer algumas correções aí, tá? E vamos tirar algumas dúvidas. É claro que eu só vou na alternativa correta, até pra gente poder ganhar um certo tempo. E não precisar ficar falando das erradas, né? Acho que é muito melhor a gente falar da alternativa correta, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Exercício 1, leia o texto abaixo. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem, que desejando promover ou adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e as indústrias, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a esse respeito no Estado do Brasil. O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no Alvará, não se concretizou, né? Que características esse período explica esse fato? Pessoal, vamos falar diretamente a correta. A correta, como está no gabarito de vocês, é a alternativa B. A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as suas redes de comércio. Pessoal, apenas lembrando o seguinte, a gente tem que lembrar por que Portugal veio para o Brasil, né? Qual que foi a motivação que traz os caras aqui para o Brasil? Pessoal, a motivação ela é básica. Se Portugal adere ao bloqueio continental, ele se torna aliado da França, a França domina Portugal e enfraquece a Inglaterra. Também nós vamos observar que se os portugueses eles aderem ao bloqueio continental, eles criam uma inimizade muito grande com a Inglaterra, que eram seus parceiros comerciais já faziam muito tempo, né? Então nós vamos ver que a economia portuguesa ela era dependente da economia inglesa. Por isso que existe essa opção pela Inglaterra, ok? 2. Fui à terra fazer compras com Glenn. Há muitas casas inglesas, tais como celeiros e armazéns, não diferentes do que chamamos na Inglaterra de armazéns italianos, de secos e molhados, ok? Mas, em geral, os ingleses aqui vendem as suas mercadorias em grosso e retalhistas nativos ou franceses. As ruas estão em geral repletas de mercadorias inglesas. A cada porta as palavras superfino de Londres saltam aos olhos. Algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas acima de tudo, ferragens de Birmingham podem se obter um pouco mais caro do que a nossa terra nas lojas do Brasil. Ok? Vamos procurar entender isso daqui, pessoal. Vamos procurar entender isso daqui, ok? Esse trecho do diário da inglesa Maria Graham refere-se à sua estada no Rio de Janeiro no ano de 1822, que é o ano que o Brasil se torna independente, inclusive, tá? E foi escrito no dia 21 de janeiro desse mesmo ano. Essas anotações mostram alguns efeitos. Quais são esses efeitos, pessoal? A alternativa C, galera. Abertura dos portos do Brasil às nações amigas, decretada por Dom João no ano de 1808, após a chegada da família real portuguesa à América. Pessoal, a chegada da família real portuguesa ao Brasil significa uma coisa, que eles vão salvar a economia inglesa. Só, certo? E claro, pessoal, que nós vamos observar que a Inglaterra vai aproveitar e vai incentivar a independência do Brasil. Por que a Inglaterra incentiva a independência do Brasil? Porque os ingleses estão a fim de mercados consumidores. Tanto é que quando a Inglaterra apoia o fim do governo de Dom Pedro, ele está apoiando também o fim da escravidão. É que o Brasil demora para completar o fim da escravidão, mas
para o mundo capitalista em si, não existe escravo. Porque escravo não consome. Se escravo não consome, para que você vai ter um? Essa é a grande mágica do mundo capitalista, né? O mundo capitalista, ele acaba dando ouvidos aos seus algozes. Eu sempre gosto de dizer essa frase. Porque, por exemplo, pode ser que surjam um monte de ideias anticapitalistas. Essas ideias, elas vão ser disseminadas no universo capitalista, né? Então, o universo capitalista, ele se abastece e ele vende ideias que muitas vezes são contra ele, né? Mas nem por isso vai fazer com que o mundo capitalista acabe, ok? O capitalismo venceu, pessoal. Por incrível que pareça, eu não sei se te contaram, mas o mundo capitalista venceu. E se o mundo capitalista venceu, você tem que viver na lógica do mundo capitalista. Não estou falando que você tem que se corromper. O que eu estou falando é o seguinte: se você não vive na lógica do feudalismo, é melhor você ter um ótimo plano para não surtar. Porque se você não vive a lógica capitalista obriga a você viver a lógica dela, certo? A lógica do consumo, a lógica do fetichismo, a lógica de um monte de parafernália que uma sociedade diz que você precisa, mas na verdade você não precisa coisíssima nenhuma, ok? Exercício 3, vamos lá, tem muitos exercícios aqui, acho que são 14, né? Então, e esse vento batendo tá maravilhoso, mas eu confesso que tá sendo refrescante esse vento, viu? A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 desencadeou transformações que seriam fundamentais para a relação do Estado e sociedade, entre Estado e sociedade. Dentre essas podemos destacar 1. A abertura dos portos de 1808 e a instalação da nova sede do governo elevado no ano de 1815 a Reino Unido e Portugal, Brasil e Algarves. Pessoal, isso aí aconteceu, tá correto, tá? 2. A vinculação com a Inglaterra através do Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação. Pessoal, já existia um vínculo da Inglaterra com o Brasil, tá? Só que nós vamos observar o seguinte: nós vamos observar aqui então que essa vinculação que se fala com a Inglaterra através dos tratados de aliança, amizade, comércio e navegação, a Inglaterra é carreira solo, ela não se vincula a ninguém, tá? E por último, só deixa eu corrigir o que eu falei, tá? Ela não se vincula a ninguém porque ela só pensa nela. É claro que ela vai criando seus vínculos de comércio porque eles precisam vender, eles são potência industrial, tá? Então é isso que eu quis dizer, tá? Então a 1 e a 2, na minha opinião, tá correto. Propiciou o Brasil na inserção de uma nova etapa no mundo socialista. Aí já é muito errado, né, gente? Aí nem precisa de correção, né? 4. O texto trata da Revolução Pernambucana de 1817. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes, a alternativa certa é a D, propuseram a independência da República, congregando os proprietários, comerciantes e mais das camadas populares. Detalhe, pessoal, você imagina só a Colômbia aqui pertinho e todo mundo lá tipo, passando por um perrengue, né, e tudo. Então, pessoal, nós vamos ver que essa revolta, né, Revolução Pernambucana, ela é uma revolução muito perigosa para o seu período, tá? Então, exercício 5 está correto. Como mito de origem nacional para a Bahia, a Guerra da Independência do dia 2 de julho de 1823 é sempre lembrada em festas e comemorações oficiais, assinale a alternativa que melhor identifica o papel dos baianos no contexto da independência brasileira. O contexto dos baianos eu não sei, tô brincando. A comemoração da independência da Bahia justificou-se após, nessa data,
as tropas do exército e da marinha opuseram definitivamente os portugueses à cidade de Salvador. Pessoal, tá muito correto isso. Tá muito correto, foram na boa, foram tranquilos e foram embora, certo? Vamos lá, pessoal, vamos continuando aqui. Tive que vir pro sofá porque tava muito sol ali pra lá, velho. Então, galera, vamos lá, exercício 5. Com o mito de origem nacional... Ah, não, eu cheguei a ler esse daqui já. Vamos lá pro 6. Tá, mas só por via das dúvidas, né? A 5, gabarito é D, tá? 6. Sobre o Primeiro Império, que é de 1822 a 1831, e a formação do Brasil, assinale o que for correto. 1. Nesse período, além de marcar a organização do Estado, caracterizou-se pela disputa pelo controle político nacional entre o imperador e a aristocracia rural brasileira. Pessoal, tá correto, tá? Tá correto essa também, beleza? Virando a página, 2. Em 1824, em Pernambuco, eclodiu aí a Confederação do Equador, um movimento de protesto contra o autoritarismo de Dom Pedro I e que pretendia separar as províncias do Norte e Nordeste do restante do Brasil. Correto também. 4. A Constituição de 1824 estabeleceu o voto censitário que exigia que o eleitor ou as camadas, os candidatos tivessem uma renda mínima permanente, o que excluiu a maior parte da população brasileira do cenário político ao longo de todo o Império. Tá correto também. 8. Na prática, o poder moderador instituído pela Constituição de 24 dava grandes poderes ao imperador. Poder moderador é isso daí, gente, correto. E 16. A presença de um considerável grupo de portugueses ocupando cargos importantes no Estado brasileiro produziu um grande desgaste entre Dom Pedro I e a aristocracia rural brasileira. Correto, porque a galera tretava assim absurdamente. Brasileiros e portugueses era imã de treta, como diria, né? Imã de treta. Então tá correto também. Então, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 vai dar 31, certo? 7. Levando em consideração as afirmações acima de um texto que vocês vão ter que interpretar, ok? Eu não vou ler o texto para não perder tempo, mas vocês vão ter que interpretar. Ou melhor, eu vou até ler aqui. Após a independência, integramos-nos como exportadores de produtos primários à Divisão Internacional do Trabalho. Estruturado ao redor da Grã-Bretanha, o Brasil especializou-se na produção com braço escravo importado da África, de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento de nossa economia por pelo menos uns 80 anos. Éramos um país essencialmente desenvolvido de nossa economia por pelo menos uns 80 anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado por depender de produtos cativos. Não se poderia confiar o trabalho, ou melhor, trabalhadores forçados, outros instrumentos de produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a se revoltar para fora. Era o período era do exterior que vinham os bens de consumo que fundamentavam um padrão de vida civilizado, marca que distinguia as classes cultas e naturalmente dominantes do provável primitivo e miserável. E de fora vinham também as capitanias que permitiam iniciar a construção de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transportes e comunicações. Qual que é a alternativa correta, pessoal? A C.
se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente suas industrializações em relação a outros países. Certo? 8. Em 1823, durante o reinado brasileiro, a Assembleia Constituinte foi dissolvida. Esse ato pode até ser explicado, entre outras razões, pessoal, pela alternativa D, tá? D de dado. Pelo descontentamento do imperador com o anteprojeto constitucional denominado Constituição da Mandioca, no qual no qual o poder ficaria centrado no legislativo e não nas mãos do imperador, certo? Então essa é a alternativa correta. 9. Com a abdicação do imperador Dom Pedro I em 1831, o fracasso do primeiro reinado tomou corpo. Com relação a isso, considere os fatos a seguir. Pessoal, vamos lá na 1. Imigração europeia para o Brasil ocorrida nesse tempo. Falso, pessoal. Não foi isso que aconteceu, não. Não nesse período, pelo menos. Tá? 2. Eclosão de uma guerra da província da Cisplatina contra as províncias da Argentina, o qual consumiu recursos do Estado em formação. O que eu posso dizer, né? O que eu posso dizer é que, né? Olha, tipo assim, consumiu recursos do Estado em formação. Pessoal, isso é algo muito... Isso aconteceu, mas isso é algo muito ruim, certo? O Brasil, isso daí gera dívida sobre dívida, né? Cujo principal resultado foi a criação da República Oriental do Uruguai, em 1828. Tem muita gente que diz, pessoal, que o Uruguai ele é utilizado para lavagem de dinheiro, tá? Então, né? Mas é uma nação normal como qualquer uma outra. 3. A indisposição do imperador nas negociações com os deputados nas províncias do Brasil, que levou ao fechamento da Assembleia Constituinte no dia 2 de novembro de 1823 e a imposição de uma carta constitucional no ano seguinte. Pessoal, só um detalhe importante que a gente tem que lembrar aqui, tá? Quando a gente fala que levou ao fechamento, quem fechou foi o próprio Dom Pedro I, tá? Ele tinha poder para isso, ele tinha força para isso, ele estava observando bem. E 4, a queda do gabinete dos Andrada, que levou o imperador a se cercar de inúmeros portugueses egressos de Portugal, ainda ao tempo do governo de João VI. E aí nós vamos ver que o molequinho ruim, né? Dom Pedro I, né? Óbvio. Dom Pedro II, ele levou o Brasil à constituição de quinta economia no mundo. No seu período, claro, mas isso é importante. 10. Para a Revolução Farroupilha, foi um dos momentos armados contrários ao poder central no período regencial brasileiro. O movimento dos farrapos teve alguma particularidade quando comparado aos demais. Os farrapos, pessoal, a gente vai observar que a Guerra de Canudos, ela foi uma guerra muito triste, muito sangrenta. Eu vou visitar Canudos no Rio Grande do Sul. E daí, pessoal, olha só, aqui tá falando, pessoal, dos farrapos, né? Entre os motivos da Revolução Farroupilha, perdão, eu falei Canudos, nada a ver, pessoal, eu falei outra coisa, nada a ver, tá? Eu já devo estar ficando doido já com essa quarentena. Mas vamos lá. Alternativa A, o desejo rio-grandense, a maior autonomia política e econômica da província frente ao poder imperial sediado no Rio de Janeiro. Tá correto, pessoal. Alternativa certa, então, da 10 é a A. 11. Após a independência do Brasil, iniciaram-se as discussões sobre o projeto de Constituição brasileira, que acabou sendo outorgado em 1824. Após a dissolução dessa Assembleia Constituinte,
por Dom Pedro I entre os artigos aprovados na Constituição de 1824. Está, pessoal, a alternativa correta é a C, criação do poder moderador que garantia ao imperador supremacia aos demais poderes. Pessoal, bem básico, bem simples, bem tranquilão, ok? Pessoal, só para passar esse último gabarito aqui, a 12, a alternativa certa é a cabanagem, balaiada e revolução farroupilha, alternativa C. A 13, o desenvolvimento da produção do café ao longo do século XIX tornou-se o principal produto agroexportador brasileiro. Nós estamos falando do café, essa daí é a 13. A 14, pessoal, você vai falar um pouco sobre a Constituição de 1824 e o estabelecimento do direito da lei do voto. E o quadro relacione, ficou 5, 4, 1, 3, 2. Ok, pessoal? Até a próxima. Agradeço a atenção de vocês e falou, é nóis.